Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Café com Alteryx. Eu sou o Reniak e hoje vamos falar sobre a ferramenta Output, mas com foco em como você exportar, como você gerar vários arquivos utilizando apenas uma ferramenta. Então eu já trouxe aqui para vocês uma base de dados, onde a gente tem títulos, tem valores dividido em datas, tá? É uma base de amostras simples, tá? Eu coloquei uma ferramenta de fórmula onde eu criei algumas regras, né? Gerei algumas colunas de variação, porcentagem dessa variação. Só que para eu conseguir gerar vários arquivos com output, eu preciso utilizar uma coluna. E essa coluna, ela tem... A ideia dela é vocês... Se você tiver valores iguais, ele vai deixar tudo no arquivo. Se você tiver valores diferentes, ele vai criar um novo arquivo e colocar todos os valores ali dentro, que sejam iguais. Então, eu criei essa coluna flag, onde eu fiz vários else ifs. Então, eu peguei o campo título e estou falando para ele pegar os 3 primeiros caracteres, né? No caso, eu fiz um left título 3. E é onde eu falei, se tiver 111, vai ser 1. Se 112, vai ser 2. Se for 113, vai ser 3. E assim por diante, com várias regras que eu coloquei. E se não for nada disso, você vai colocar fora. Então, eu coloquei uma ferramenta de navegar, só para a gente ter uma ideia de como ficou o campo flag, que é o que eu vou utilizar para gerar vários arquivos. Então, eu posso vir aqui em principais valores, clico aqui em 5+, e eu vejo que ele no campo flag, ele tem um valor fora e ele repete 660 vezes. Ele tem o valor 5, tem 35, valor 3, tem 27 e assim por diante. O que eu quero dizer aqui? Que quando eu for fazer o meu output, ele vai criar um arquivo com esses nomes e dentro desses arquivos vai contar 660 registros, 31, 27, ou seja, a mesma quantidade de registros tem aqui para cada arquivo que ele vai gerar. Então, vou colocar também a ferramenta output. Vou setar o meu diretório, vou dar o nome desse arquivo, né? Mas ele não vai ser esse nome teste. E aí o formato é CSV. Neste caso, só a configuração, só serve para a configuração o formato de CSV, tá bom? Não coloquei delimitador, né? Padrão aqui, não mexi em nada. E que o que importa pra gente é essa parte de obter nome do arquivo barra tabela de um campo. É o que a gente tem 4 opções, né? As duas primeiras é adicionar sufixo ou prefixo ao nome do arquivo ou tabela. Então, o que ele quer dizer aqui? Eu vou colocar o nome do arquivo e quando eu setar o meu campo, ele vai colocar o valor do registro do meu campo, adicionando no final, né, sufixo ou prefixo no nome do meu arquivo. Assim que é bom quando a gente tem uma tabela de vendas, né, de valores, e aí a gente vai exportar por mês ou ano, tá bom? Então, aqui, alterar todo o caminho do arquivo, né, quer dizer que eu vou informar para o Alteryx o diretório que esse novo arquivo que eu vou gerar, ele vai ser salvo, tá? Então, isso aqui às vezes a gente pode utilizar para gerar arquivos em XLSX, tá? Mas isso aqui fica para outro vídeo, né? Se vocês quiserem, a gente pode criar também um vídeo falando sobre como gerar vários arquivos em XLSX. Mas o nosso caso é alterar o nome do arquivo ou tabela. Então aqui eu coloquei o campo que eu criei, né, que é flag, o nome. Aqui a gente tem todos os campos na nossa base. Eu setei a flag. E aqui a gente tem manter campo na saída. O que isso quer dizer? Se eu quero deixar este campo ou não dentro do meu arquivo. Não é o meu caso, eu não quero deixar. Então eu vou executar. E aqui a gente pode ver que ele gerou, né, da saída, ele gerou 10 arquivos no mesmo diretório, só que com os nomes diferentes, baseado no campo flag, tá bom? Então eu vou vir aqui no meu output, né, na pasta que eu salvei, a gente pode ver que tem 10 arquivos aqui com os nomes daquela coluna, incluindo o de fora. Eu vou abrir esse fora e a gente viu que ele tem 660 registros dentro.
Então aqui, como eu não coloquei para delimitar, vou fazer um teste do column, delimitar, concluir, pronto. Então a gente pode ver que a contagem é 661. Por que aqui está 661? Porque é o nosso título, tá? No Alteryx, o título ele não é um registro, tá bom? Então, se eu vim aqui no final, eu tenho as duas campos que eu criei, variação e porcentagem, e antes dela eu não tenho aquele campo flag que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque eu desmarquei para ele não sair aqui dentro, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.